perseguidos por causa da justiça. Mateus 5:10 de dezembro. Certo jovem, a fim de obter recursos para suas despesas no segundo ano de seu curso universitário, planejou passar as férias de verão num acampamento madeireiro. Ele provinha de um lar cristão com um passado muito marcante. Conhecendo a vida depravada de muitos dos que viviam em tais acampamentos, os pais procuraram preparar este jovem cristão para enfrentar a oposição e perseguição que pudessem surgir. Não tiveram notícias do filho durante o verão, por isso, em seu retorno ao lar, quiseram saber qual a atitude dos homens para com a sua fé. O jovem pareceu surpreso com tal indagação. Ora, não me deram nem um bocadinho de trabalho o tempo todo. Na verdade, nem descobriram que eu era cristão, disse o filho. O desejo de autopreservação é um dos principais impulsos de nossa vida. Muitos de nós, em face da oposição ou da perseguição, somos tentados a ocultar aquilo que possa acarretá-las. Nosso Senhor previu isto nas bem-aventuranças, ao dizer: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Mateus 5:10 de dezembro. Nosso Senhor, no curso das bem-aventuranças, pronunciou a bênção de Deus sobre os humildes, sobre os penitentes, sobre os submissos, sobre os que têm paixão pela santidade, sobre os benignos, sobre os justos e sobre os que promovem a reconciliação dos alienados de Deus. Porém nosso Senhor reservou uma bênção dupla para os perseguidos. Examinemos essa característica da justiça que traz a bênção dupla de Deus, essa disposição de colocar-se ao lado de Jesus Cristo em face da perseguição e da oposição. O Senhor falava a uma nação pecadora que receberá uma revelação da santidade de Deus por via da lei de Moisés, mas se afastara das exigências dessa revelação. Mediante a adesão ao farisaísmo, a justiça que a lei exigia foi frustrada, criando-se um sistema que escusava a impiedade e a ilegalidade. João Batista precedeu o ministério do Senhor Jesus Cristo exercendo uma obra de condenação, vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Mateus 3:7. Ele havia advertido que o Senhor Jesus Cristo, que ele apresentará, era um juiz. A sua pá ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. V 12. Com voz de trovão, João denunciará o pecado. Ele havia trazido à luz a hipocrisia do povo e a impiedade da nação. Pregara sobre o pecado e o juízo de sorte que pudesse revelar o justo que traria justiça aos que o buscassem pela fé. Os que aceitaram a mensagem de João identificaram-se com ele e com outros que haviam recebido a sua mensagem, concordaram com João no julgamento do pecado, e confessaram a necessidade de justiça de um Redentor. Os que recebiam a mensagem de João ficavam separados da nação. Por isso o povo os desprezava. Eles, por serem batizados com o batismo de João, diziam, com efeito, que suas necessidades não podiam ser satisfeitas pelo judaísmo. Não encontrariam justiça que os satisfizesse ou que satisfizesse a Deus naquele sistema complicado. Saíam porque haviam encontrado algo superior, aquilo que eles deixavam, odiava-os e os marginalizava. Alguns sofreram até martírio nas mãos do sistema religioso por o haverem deixado em troca de algo de maior valor. Tendo Nosso Senhor falado aos que estavam preocupados com a questão da justiça e descrito as características do homem justo, concluiu dizendo que o justo deve apartar-se da injustiça, do sistema ímpio, e deve estar disposto a suportar a perseguição da parte dos ímpios, se necessário for. No capítulo 15 de João, na véspera de sua crucificação, Nosso Senhor tratou de uma situação semelhante, ao falar aos discípulos que haviam deixado seus interesses econômicos por causa dele. Haviam deixado o sistema religioso em que foram criados por causa da justiça que ele apresentava. Haviam deixado a família, o farisaísmo, separaram-se para ele. Enquanto estava com eles, Jesus os sustinha. Na perseguição,
servia-lhes de defesa. Na necessidade, era para eles a fonte de suprimento. Nele encontravam tudo de que necessitavam. Mas ele devia ser retirado, e ficariam sozinhos. Nosso Senhor os retratou como um pequeno bando indefeso, perseguido por um adversário superpoderoso que procuraria destruí-los. Tentou prepará-los para a oposição que enfrentariam. Assim, em João 15:18, ele estendeu-se um pouco sobre o ódio do mundo contra o crente. Não havia dúvida na mente de Nosso Senhor quanto a esse fato. Ele estava certo disto, porque o mundo é ímpio e pecaminoso. Como uma luz brilhante é dolorosa aos olhos, assim a luz da santidade de Deus é dolorosa ao pecador, e ele procura esconder-se dela. O crente, posto no mundo como luz, traz dor ao mundo. Não pode haver outra reação contra ele senão a de rejeição, perseguição, amargura e ódio. Por isso Nosso Senhor disse: se o mundo vos odeia, e o texto original implica que certamente odiará, sabei que, primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. João 15:18. Então Nosso Senhor passou a citar alguns motivos pelos quais o mundo odiaria os crentes. O ódio é compreensível e, à luz da situação do mundo, é perfeitamente natural, lógico, e deve acontecer. O amor do crente ao mundo é tão anormal quanto o amor do mundo ao crente. O primeiro motivo que Cristo apresenta é: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. João 15:19. Quando disse se vós fosseis do mundo, estava dizendo: se extraísseis do mundo vossos padrões de vida, se modelasseis vossa conduta segundo os padrões do mundo, se recebesseis inspiração do mundo, o mundo vos aprovaria, porque haveria unidade entre vós e o mundo. Se vossa vida girasse em torno do mundo, seríeis aprovados. Visto como a vossa vida tem um novo padrão, um novo alvo, um novo centro, o mundo não entende. O mundo não pode entender o cristão, portanto, fica confuso pelo que se passa na mente e no coração do Filho de Deus. Aquilo que confunde, que eles não podem entender ou explicar, rejeitam. O mundo se lembra do que erais outrora, como era vosso costume fazer o que eles faziam, ir aonde eles iam, conduzir vossa vida como eles conduziam a deles, como tinhais na vida os mesmos alvos que eles. Eles estavam perfeitamente à vontade porque vos entendiam, mas agora mudastes, e alterou-se por completo o rumo da vossa vida. Não podem entender a mudança. Ela os confunde, deixa-os perplexos, portanto vos rejeitam. Deixando o sistema do mundo e aceitando o padrão da palavra de Deus, dizemos ao mundo: encontrei em Cristo algo superior a tudo quanto tens. Não há necessidade de empregar palavras, pois a própria rejeição das coisas da velha vida e a aceitação da nova com seus alvos e padrões, é testemunho silencioso de que encontramos algo superior. O mundo interpreta esta atitude como complexo de superioridade de nossa parte, daí o ódio que nos tem. Não aceita que haja algo de maior valor em conhecer a Jesus Cristo e que Cristo seja superior ao Deus deste mundo. Entende mal e interpreta mal. O fato de a pessoa deixá-los é um testemunho do alto valor daquilo que a leva a abandoná-los. O indivíduo saiu do seio do mundo. Não podendo entender por que ele fez isso, o mundo odeia. O segundo motivo que Cristo apresenta encontra-se no versículo 20, não é o servo maior do que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros, se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Jesus Cristo deixou fisicamente este mundo há quase 2000 anos, mas os resultados de sua vinda ao mundo são tão reais como se ele tivesse partido ontem. O ódio que o mundo lhe votou no dia de sua crucificação é tão forte hoje como naquele tempo. O mundo não se contentou nem abriu mão de seu ódio a Cristo em 2000 anos de amargura. Uma vez que Jesus Cristo não está presente em pessoa, o mundo descarrega sua ira sobre os que se identificam com ele, e, odiando aos de Cristo, o mundo continua a odiá-lo. O ódio do mundo contra o crente não chega a ser tão grande quanto o ódio contra Jesus Cristo. Enquanto o mundo não for, afinal, julgado pela volta de Jesus Cristo, o grande juiz, continuará a odiá-lo e aos que o seguem. Por isso o Senhor disse: tudo isto, porém,
vos farão por causa do meu nome. V 21. O terceiro motivo do ódio do mundo está na última parte do versículo 21. Não conhecem aquele que me enviou. O mundo odeia a Deus e a Jesus Cristo porque realmente não os conhece. Conhece a Deus como juiz. Conhece-o como alguém que o convence de pecado, mas não o conhece na realidade. Devido à sua ignorância, odeia-o. O último motivo está no versículo 22. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não têm desculpa do seu pecado. Esta é a raiz de todo o problema. Jesus Cristo veio ao mundo como luz, e a luz dissipa as trevas. A luz expulsa as trevas quando os homens que nelas vivem se aproximam dela. Antes da vinda de Jesus Cristo ao mundo, os homens jamais haviam visto demonstração de santidade e justiça. Os homens olhavam uns para os outros e viam o pecado, nunca tinham visto alguém que fosse absolutamente santo e justo. Portanto, desculpavam-se, porque todos se pareciam. Mas quando Cristo veio, ele revelou o que é a santidade e o que a santidade de Deus exige. Os homens já não podiam desculpar-se do seu pecado alegando nunca terem visto demonstração da santidade. Em vez de amar aquele que revelou o que é a justiça, e em vez de voltar-se para ele, por fé, a fim de receberem a justiça divina, rastejaram para as trevas, porque amaram mais a estas do que a luz, e odiaram aquele que os convenceu do pecado. Em João 16, 7 e 8, Jesus disse que o Consolador, isto é, o Espírito Santo, viria, e quando viesse, convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo opera por intermédio dos filhos de Deus, e a vida justa, piedosa, santa, santificada do Filho de Deus convence o mundano de sua impiedade, de sua injustiça, de sua falta de santidade. A vida transformada do Filho de Deus mostra aos filhos do mundo que Cristo veio trazer justiça e ela está disponível. O crente se torna, pois, o instrumento que o Espírito Santo usa para inquietar os homens por causa de seu pecado e impiedade. Os filhos do mundo odeiam ao instrumento que revela sua impiedade. Quando Nosso Senhor, descrevendo as características do homem justo, disse: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, e bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós. Realmente estava dizendo que quando o homem é transformado pela fé em Jesus Cristo, o mundo não pode deixar de odiá-lo. O mundo jamais o aprovará, nem o recomendará, nem moldará sua conduta de acordo com ele. O mundo o odiará, o injuriará, o perseguirá. Injuriar significa amontoar abusos sobre a pessoa. Perseguir significa atacar, talvez até fisicamente. O mundo dirá mentiras contra o crente, por minha causa, mentindo, disserem todo o mal contra vós. Em João 16:2, Nosso Senhor falou de algumas ações dos que rejeitam a verdade de Deus contra os que o recebem. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Os seguidores de Cristo podem esperar perseguição física, até mesmo a morte. Foi sobre isso que Nosso Senhor pronunciou uma bênção dupla. Visto como vivemos no que se chama uma nação cristã, após 2000 anos de pregação do Evangelho de Jesus Cristo, enganamo-nos ao pensar que a atitude do mundo para com o crente tenha mudado. Essa é uma mentira diabólica. Não houve mudança alguma. Temos, de certo modo, nos iludido pensando que podemos mudar a atitude do mundo para com Cristo e para com os cristãos. Temos tentado viver perante o mundo com a ideia de mudar-lhe o modo de pensar. Estamos tentando fazer o impossível. Seria como querer chegar à Lua, usando para decolagem apenas nossos 2 pés. Se quisermos escapar à perseguição do mundo e evitar a sua animosidade, é muito simples: aprovemos seus padrões, sua justiça, aceitemos sua ética. Vivamos como vivem os filhos do mundo, e não seremos perseguidos. Se quisermos evitar a perseguição do mundo, aprovemos sua religião. Não digamos a ninguém que fora de Cristo está perdido. Permitamos que o mundo creia haver muitos caminhos que levam a Deus. Neguemos a verdade bíblica de que só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Elogiemos a sua religiosidade,
sua frequência à igreja, e sua contribuição para as instituições beneficentes. Podemos escapar à perseguição do mundo se não nos separarmos dele, se não tomarmos o partido de Cristo. Não deixemos ninguém saber que somos cristãos. Vivamos bem com todos. No escritório, ocultemos o fato de que pertencemos a Jesus Cristo, que acreditamos estarmos salvos, que temos certeza de que eles estão perdidos. Gargalhemos de piadas sujas. Não censuremos o pecado, demos-lhe apoio. Divirtamo-nos quando zombarem e blasfemarem de Jesus Cristo. Não os censuremos quando tomarem em vão o nome de Deus, aceitemo-lo como lugar comum, como se fosse também nossa maneira de viver. Podemos evitar a perseguição. Não é tão difícil assim. Lembremo-nos, porém, de que nosso Senhor disse: porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Lucas 9, 26. Ele não disse que negaria os que procurassem a amizade do mundo para evitar a perseguição. O que ele disse foi que se envergonharia do que seus filhos fizeram. A verdade que nosso Senhor comunicou nesta bem-aventurança dominou o coração de Pedro, pois ele escreveu que fomos regenerados para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessíveis, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora, no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que o valor da vossa fé, uma vez confirmado, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. 1 Pedro 1:3, 7. Aqui estavam crentes dispostos a identificar-se com o Salvador, firmes em sua devoção a Ele e indesviáveis em sua separação do mundo, muito embora se amontoassem brasas vivas sobre eles, resistiriam com firmeza. Não se identificariam com o mundo para evitar a perseguição. Pedro prometeu que na revelação de Jesus Cristo redundariam em louvor, glória e honra. Bem-aventurados sois quando vos perseguirem. José comprovou esta verdade. Os irmãos o perseguiram por causa da justiça, e ele foi parar numa cisterna seca, no deserto. Deus o tirou dali e o fez primeiro-ministro do Egito. Bem-aventurados os perseguidos. Daniel comprovou esta verdade. Por causa da justiça ele foi lançado na cova dos leões. Deus o levantou e o fez primeiro-ministro da Babilônia. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem. Jeremias comprovou esta verdade. Foi lançado numa masmorra coberta de lodo, e a areia movediça o engoliu. Foi perseguido por causa da justiça. Mas Deus o ergueu e honrou-lhe o nome como profeta do Senhor por toda a nação de Israel. Deus chama os homens à separação para ele, mas nessa separação, ele separa do mundo, do qual devem esperar o ódio. Duplamente bem-aventurados os que apresentam este fruto de justiça.